agora se formando um médico já. E tantas pessoas que passaram por aqui e deixaram um legado de amor, de graça, de cuidado sobre esse ministério. Eu quero informar que eu também não vou deixar os jovens, então eu estarei com vocês, moçada do EI, aos sábados. Então é só um plus aí, né? Um extra, né? Irmãos, eu sou o Leandro, para quem não me conhece, se você está visitando, você é novo na igreja, está chegando aí há pouco tempo. Eu realmente estou nessa igreja desde que eu nasci. E eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, que estão aqui hoje, por terem me trazido para a igreja logo ainda quando eu era bebê. Fui apresentado nessa igreja, era lá na rua Prudente de Moraes, e passei por todas as salas, como as nossas crianças estão. Eu lembro algumas vezes que meu pai sempre teve comércio, até meus 15 anos de idade. Nós crescemos ali atrás do balcão, servindo. Então, se vocês, como gostam de observar que eu gosto de servir, de ajudar, isso eu aprendi com meu pai desde pequeno. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ali atrás do balcão, uma lanchonete, um bar, um comércio, a gente aprende realmente a servir com a bandeja na mão. Mas aos domingos de manhã, a minha mãe, mesmo em dia de chuvas, eu lembro que nós pegávamos ônibus para vir até a igreja. Minha mãe nunca desprezou esse cuidado para conosco. Então eu louvo a Deus pela vida deles. A minha avó não está aqui hoje, a dona Doraci, mas quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, a lanchonete se estendia até mais tarde. E quando dava ali umas 11 horas, meia-noite, meu pai me levava na casa da minha avó, eu dormia lá. E eu vinha com minhas tias para a igreja, com minha avó e minhas tias. E ali eu ficava com minha tia Roseli, com minha tia Rosemeire, né, que já passaram para essa igreja há muitos anos. E ali eu fui caminhando com meu tio Paulo, o Paulo Elbert, já falecido. Nós cantamos muitas músicas dele aqui na igreja. Deixou um legado enorme aqui na equipe de música também, de louvor. Muitas das coisas que nós temos hoje ainda é um legado que ele deixou lá atrás. E assim eu fui crescendo nessa igreja, me envolvendo. E desde da minha adolescência aí, da minha juventude, dos 18 anos, eu sou envolvido com a juventude da igreja. É algo que eu amo fazer. E eu falo, enquanto eles me aguentarem, esse ano eu vou fazer 40 anos. Então, enquanto eles me aguentarem aqui aos sábados, eu vou estar aqui, firme e forte, servindo a nossa juventude. Eu servi a nossa juventude da região por 10 anos, fui líder dos jovens aqui atrás, muitos anos aqui na PIB atrás também, e agora nessa nova empreitada do EI há 8 anos. Então, agradeço a Deus pela minha esposa, Sara, companheira. Nós completamos 17 anos de casado e em fevereiro 21 anos de namoro. E ontem a gente estava falando que eu já estou mais tempo com ela do que sem ela, né? Na minha vida, né? É um presente de Deus, louvo a Deus pela sua vida. E ela que às vezes segura todo o rojão, né? Muitas vezes eu que apareço mais, mas ela que está ali, todo o suporte com a nossa casa, a nossa família. Então louvo a Deus pelos meus filhos, porque desde pequeno eles já crescem aqui, tem que vir. E as crianças já costumam assim, pai, hoje é o dia da nossa equipe. Porque aqui na nossa igreja nós chamamos o Ministério de Louvor, são equipes de música. Equipe, um que ajuda o outro. Não é banda, né? Nós temos esse nome há muitos anos e eles falam assim, papai, hoje é o dia da nossa equipe. Então eles já fazem parte de tudo isso que nós vivemos aqui na igreja também. Então louvo a Deus pelos pastores, mais uma vez, pastor Clóvis, pastor Josimar e Walter, pelo convite, pelo cuidado com a nossa vida, com a nossa família, o amor, a graça que eles sempre têm conosco. Queridos, é um enorme desafio falar sobre esse tema hoje, porque para mim é muito mais fácil colocar a mão na massa, servir, correr, ajudar, fazer, do que muitas vezes ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Eu vou falar hoje sobre o texto de Marta e Maria. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10, a partir do versículo 38. Quero agradecer também a presença do meu amigo Paulo, missionário aí.
já esteve conosco aí um tempo atrás também, quando trabalhamos para a juventude da região. Paulo está com a Thalita está aí também? Está aí. O Daniel. E tem uma nenezinha, mas a nenezinha é a Lívia. Vamos lá para o texto. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. É a Tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. É a Tua palavra que pode, ó Pai, transformar os nossos corações. Por favor, Senhor, fala conosco, fala com essa igreja, assim como o Senhor ministrou meu coração através desse texto, e eu que seja apenas um instrumento em Tuas mãos, uma ferramenta em Tuas mãos, ó Pai, e que no final dessa mensagem o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Se alguém nos perguntar como você está, como foi seu 2025, talvez respondamos: correria, muita correria. Minha rotina é muito pesada, é trabalho, é estudo, é família, é casa, é ministério, é o pai que sai trabalhar, sustentar a família, às vezes mais um emprego, trabalha aqui, empreende ali, ajuda ali. É a mãe que trabalha fora, que também trabalha em casa, ou aquela que só trabalha em casa, que muitas vezes fala assim: mas só fica em casa. Querido do céu, vá lá ficar em casa com 4 crianças, né? Mas essa é a rotina de todos. A rotina do dia a dia, a correria do dia a dia. É muito provável que você esteja aqui cultuando a Deus, mas com a mente cansada, o corpo exausto já. Nós estamos no início do ano. Nós estamos aqui no nosso 3º culto desse 2026. Mas para piorar, nós estamos vivendo dias difíceis. Você vai falar: a situação econômica está difícil, a situação política, é guerra, é preços dos alimentos que só sobe, meu salário não sobe, mas os alimentos sobem. É o monjaro que está difícil de achar nas farmácias e cada vez mais sobe. É os valores da família que parecem se perder. Mas na verdade as coisas sempre foram difíceis. Se você perguntar para a sua avó, para o seu avô, eles dirão: filho, na minha época também era muito difícil. Eram outros momentos, outros desafios. A verdade é que todos nós vivemos correndo. Nós carregamos preocupações, ansiedades, muitos afazeres. Mas como ter um coração de Maria que se assenta aos pés de Jesus no mundo de Marta? Como termos um coração de Maria e um mundo de Marta? Dentro de nós existe uma fome espiritual, uma vocação para conhecer e amar a Deus. Há um desejo profundo de nós sermos parecidos com Jesus Cristo. Há um desejo profundo de termos comunhão com o Espírito Santo. Todos nós ansiamos por uma intimidade sincera com o Senhor, amém? Todos nós ansiamos por uma intimidade sincera com o Senhor. Mas surge o desafio: onde encontrar forças e tempo para cultivar uma vida cristã saudável, uma vida espiritual saudável? Muitas vezes a oração e a devoção, ela parecem apenas mais uma obrigação do nosso dia a dia. A agenda cheia, são as responsabilidades, são os afazeres. Nós queremos muitas vezes adorar como Maria, mas a Marta que está dentro de nós continua nos controlando. Nós queremos muitas vezes adorar como Maria, estar aos pés de Jesus, mas a Marta dentro de nós continua nos controlando. Nessa manhã eu gostaria que nós refletíssemos sobre como encontrar esse equilíbrio entre o serviço
e a devoção a Deus. Como nós encontrarmos esse equilíbrio? Quando nós vamos para o texto, e nós vamos para o capítulo 10 de Lucas aqui, o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele vai nos revelar 3 dimensões fundamentais da vida cristã. Ele nos mostra, esse capítulo, que cada discípulo de Cristo é chamado a viver como mensageiros. Se você pegar a sua Bíblia aí, o início do capítulo 10, somos enviados ao mundo para representar Jesus. Nós temos a missão de anunciar o reino de Deus, porque cada cristão é portador da mensagem de salvação e deve compartilhar essa palavra com atitudes, com palavras, né? A paz e a esperança que vem de Cristo. No início do texto do capítulo vai falar que Jesus envia os 70 discípulos ali, de 2 em 2. Esse é o nosso... Nós somos enviados ao mundo para representar Jesus. Quando nós continuamos o texto aqui, para nós situarmos esse texto, a parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25. Vai dizer que se nós aqui somos chamados a viver como mensageiros, nessa passagem aqui nós somos chamados a viver como misericordiosos. A parábola do bom samaritano nos ensina que a fé verdadeira se expressa em compaixão. Precisamos estar atentos às oportunidades de servir e ajudar o próximo, colocando em prática o amor de Deus. Mas esse texto que nós vamos aqui explicar e aplicar para as nossas vidas, se somos chamados a viver como mensageiros, como misericórdios, nós somos chamados aqui a viver com devoção, devotos. O encontro de Jesus com Marta e Maria nos ensina que a devoção é o coração da vida cristã. Nossa prioridade deve ser a comunhão com Cristo, dedicando o nosso tempo à oração, ao estudo da palavra e à adoração. E é dessa verdadeira adoração que nasce a nossa força para servir e para proclamar Jesus. Então, se nós não tivermos essa devoção com o Senhor, se nós não estivermos nessa principal, que é a nossa caminhada, a nossa intimidade com o Senhor, nós vamos ter forças para servirmos e proclamarmos a Jesus. Nós possamos até começar bem, mas nós não vamos terminar bem. Mas vamos para o texto aqui, nós vamos ir caminhando pelo texto. Deixe sua Bíblia aberta aí, o seu celular, seu smartphone. O versículo 38 começa assim: caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. A Bíblia nos diz que esse povoado chamava-se Betânia. Era uma aldeia, um pequeno povoado, situado a cerca mais ou menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Ali moravam alguns amigos de Jesus. Quem eram esses amigos de Jesus? Eram amigos próximos. Era Marta, Maria e Lázaro. Há uma chegada inesperada. Naquele tempo não havia telefone. Não havia como você mandar mensagem no WhatsApp. Hoje ninguém mais chega sem avisar na casa dos outros, né? Hoje nós mandamos no máximo uma mensaginha, né? Ô sogra, você está aí, né? Tem janta aí, né? Ô mãe, o feijão está pronto, né? Você mandou uma mensaginha antes. Mas naquele tempo não havia. Jesus simplesmente chega naquela casa, bate a porta. Imagina, né? Jesus chega lá, bate a porta e daí, né? Abre você tal, e abre a porta. Jesus está lá, mas não está apenas Jesus. Tem mais 12 com ele, porque os discípulos estavam com ele. Quer dizer, não era só um, eram 13. Ou podia ser que tivesse mais homens ali, né? Receber uma visita exige um preparo. Receber uma pessoa, né? Mas imagine receber um casal. Quando você recebe um casal, você já prepara uma mesa um pouquinho mais bonita, você já põe em pratos, né? Uma família com um filho, você já pensa no que a criança vai comer. Com 2 filhos, já começa a complicar. Agora, queridos, você imagine chegar uma família de 4 filhos, 4 meninos na sua casa, esfomeados, daí já é demais, não é? Eu brinco com a Sara, quando o pessoal nos convida para uma casa, é porque nos ama muito, porque 4 crianças comem demais. Nossos filhos estão no Across, cada semana está indo um. Mas o Joaquim, ele ficou 2 semanas lá.
ele ganhou um dinheirinho de final do ano, né, da família e tal. Daí ele ligou lá, ele pediu um desconto, falou, vou ficar as 2 semanas, eu consigo um desconto. E o valor que faltava, eu falei, filho, não, papai paga para você. Porque é muito mais barato ele ficar lá comendo, sem celular, aprendendo do Senhor, do que ele ficar em casa. Vai no shopping, no McDonald's com essas crianças para você ver como que é. Então, agora imagina abrir a casa para Jesus e mais 12 homens. É muita comida. Tem que abrir espaço na sala. Imagine colchão, lençol, travesseiro. É muita responsabilidade. Mas o verdadeiro propósito de Jesus não é apenas comer e descansar naquela casa. Ele tinha um propósito maior. Ele queria se relacionar com aquela família. Jesus queria ensinar aquela família. Sua presença naquela casa trazia mais do que companhia. Trazia uma revelação, trazia comunhão para aquele lar. Queridos, como que nós estamos nos relacionando com Jesus? Será que nós relacionamos com Ele como amigos? Ou nós relacionamos com Ele só apenas pedindo, exigindo, determinando? Como estamos nos relacionando com Jesus? Mas vamos para Marta, a primeira personagem aqui dessa história. O versículo 38, ele vai continuar assim. Onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. A Bíblia aqui não vai relatar se Marta era casada ou solteira. É possível que ela fosse a irmã mais velha. Mas o fato é aqui que ela abre a sua casa para receber Jesus. Marta é uma mulher admirável, uma excelente anfitriã. Ela é generosa, ela é acolhedora. Receber Jesus já seria algo grandioso. Imagine receber Jesus na sua casa, mas ela abre a sua casa não apenas para Jesus, como eu falei, mas para mais homens. No entanto, Marta ela vai se deixar levar pela agitação do serviço. Ela corre preparar a refeição. Imagina, chegou Jesus, o que eu vou preparar para ele? Será que ele gosta de churrasco? Será que ele gosta disso? Será que ele gosta daquilo? Ela vai arrumar a mesa para Jesus, porque o mestre está na casa dela. Ela vai pegar os melhores pratos ali, né? Vai pegar ali o que ela tem de melhor para arrumar a mesa. Mas guardanapo de papel não é legal. O bonitinho é o de pano de prato lá, o de pano, né? Ela fica pensando na bebida, na sobremesa. Será que Jesus é intolerante à lactose? Será que ele come glúten? Será que ele come açúcar? Hoje em dia é assim, né, gente? Se a pessoa vai na sua casa, você fica perguntando, né? E aí, você come isso? Você não come aquilo? Você, né? E imagina a Marta naquela correria. Hoje nós podemos dizer que é mais fácil o iFood, não é? Chegou lá, visita inesperada, chegou o cunhado em casa, daí você fala assim, vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza, liga lá, pede a pizza, chama o cara, divide a conta, vamos dividir em 2 aí, né? Se a sua família é maior, você paga um pouco a mais, como a minha, né? Mas ali naquele momento não tinha iFood. Naquela época tudo precisava ser feito na hora, com muito esforço, muita dedicação. Marta se vê sobrecarregada, ocupada de um lado para o outro, ela começa a ficar agitada, tentando dar conta de tantas tarefas, dar conta de tanta coisa em pouco tempo. E nesse processo, ela acaba deixando Jesus de lado, preocupando-se mais com o serviço do que com a presença do Mestre. Nós não somos assim muitas vezes? Nós nos preocupamos mais com o serviço, mais com aquilo que nós temos que fazer, do que com a presença do Mestre. Queridos, essa mensagem é para mim, porque chega o sábado, eu já fico desesperado, eu fico mais preocupado com aquilo que a gente vai fazer aqui à noite com os jovens, com aquilo que a hora que eu tenho que chegar, tal, do que muitas vezes em desfrutar da presença, me deliciar da presença de Jesus. Mas vamos deixar o versículo 39 um pouquinho de lado. Pula o versículo 40 aí, para o versículo 40. Vai dizer assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Muito serviço. Queridos, quem aqui não está ocupado? Quem aqui não está corrido com muito serviço?
Até se eu perguntar aqui, né, até para os desempregados, aposentados, a vida é corrida, não é? A vida é agitada. É toda hora, tem coisa para fazer. Nós vivemos corridos, nós vivemos com muitos afazeres. Vivemos aquela tensão do urgente, do que é importante. As 24 horas já não são suficientes para o cumprimento de todas as nossas obrigações. Nós falamos assim, o ideal é que o dia tivesse mais horas, porque nós não conseguimos dar conta. Mas quando lemos essa história, é impossível não se identificar com Marta. Vamos ser sinceros, sua forma de agir combina muito mais com o nosso estilo de vida moderno. A forma de Marta agir, correndo, agitada de um lado para o outro. Nós vivemos assim, correndo o tempo todo. Sempre a nossa agenda está cheia, sempre está sobrecarregada de compromisso, de tarefa. Muitas vezes nós buscamos reconhecimento através do desempenho. Nós queremos provar nosso valor pelo aquilo que nós fazemos. E com isso nós acabamos nos envolvendo em tantas atividades que ultrapassam a nossa capacidade. Nós não falamos não. Você pode fazer isso? Posso. Vamos, vai, faz. Assim como Marta, muitas vezes nós ocupamos tanto com as demandas do dia a dia, que acabamos deixando de lado o essencial. A presença de Jesus, o tempo de devoção. O pastor José Mário sempre fala que quando ele acorda, ele fala, obrigado Senhor por mais um dia. Mas nós já acordamos muitas vezes com o celular na mão. Você já quer ver que mensagem chegou, quem mandou, por quê? E nós muitas vezes não desfrutamos de acordar, bom dia Senhor, e buscar a presença do Senhor. O mundo atual, queridos, ele valoriza muito a produtividade, a velocidade, resultados. Mas Jesus nos lembra que existe algo mais importante. Jesus nos lembra que o mais importante é nós pararmos, é nós ouvirmos e estarmos em comunhão com Ele. Ainda no versículo 40, o texto continua assim. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dá uma dura nela, diz ele que me ajude. Será que nós agimos assim também? Imagina a cena. Marta chega lá na sala, né? Marta está lá correndo na casa, na cozinha, preparando tudo. E ela chega lá e Maria está aos pés de Jesus. Você lembra do olhar da sua mãe quando você está fazendo coisa errada? Ou quando você não está fazendo aquilo que devia estar fazendo, né? Você começa a olhar, a sua mãe começa a fazer assim com os dentes. E daí ela começa a dar umas piscadas e bate o pé assim, né? Daí ela começa cada vez mais perto, né? Imagine, Jesus está lá na casa. Marta não podia sair gritando lá, né? Mas Marta tenta chamar a atenção de Maria ali. E Maria está ali aos pés de Jesus. Maria está ali em algo que é mais importante. Ela começa a dar uns toques. Levanta, vamos Maria. A cozinha está cheia. Vamos à louça, vamos aos pratos. Mas ela percebe que Maria não está nem aí para ela. Maria está focada nos ensinos ali do mestre. Ela imaginando que Jesus iria chamar a atenção ali de Maria, por ela estar aos pés de Jesus. Ela chega até o mestre e fala, Senhor, chama ela, tem bastante coisa para fazer. A cozinha está cheia, vamos. Senhor, vamos. Minha irmã está me deixando sozinha. Dá uma ordem para que ela me ajude. O excesso de tarefas, não é assim? Nos leva às comparações, às reclamações. Na igreja às vezes acontece isso, não na nossa. Na outra, na que a Karina e o Marcelo era lá. Ninguém trabalha como eu. Não é assim? Nós começamos a comparar. Ninguém nessa igreja trabalha como eu. Esse grupo, se não for eu que carrego esse grupo.
Se não sou eu que sustento esse ministério. E nós, com a força do nosso braço, nós somos assim. Nós queremos fazer das tarefas comparações, reclamações. Mas, meus irmãos, o trabalho, ainda que bem intencionado, ele pode se tornar fonte de insatisfação e irritação com os outros. Ao invés de servirmos com alegria, passamos a servir com peso, cobrando dos demais, e acabamos nos esquecendo que o verdadeiro foco deve ser Cristo. Eu não estou falando aqui para você que você tem que deixar de servir, não é isso. Mas muitas vezes nós pegamos tantas coisas, estamos envolvidos com tantas coisas, que nós não damos conta, nós começamos a ficar irritados, nós começamos a nos cobrar o outro. Mas o foco é nós estarmos em Cristo. Assim como Marta, nós corremos o risco de transformar o serviço em ansiedade e frustração. Quando Jesus, na verdade, nos chama a encontrar descanso e propósito na comunhão com Ele. Jesus não repreendeu Marta por ela estar na cozinha. Jesus não repreendeu Marta por ela estar servindo. Mas Jesus repreendeu Marta porque ela estava ansiosa. Ela estava preocupada na cozinha. Não é o serviço aqui que Jesus está repreendendo Marta, mas sim pela agitação, pela ansiedade dela, pela preocupação dela. O problema de Marta, e também é o nosso, não está em servir, mas o excesso de serviço. Muitas vezes encontramos exaustos com tarefas que Jesus nunca nos chamou para fazer. Sabe aquela coisa, pessoal, às vezes chama você para uma coisa e fala assim: caramba, por que eu fui aceitar isso? Fazemos coisas sem propósitos, apenas movidos muitas vezes pela pressão ou pelo desejo do reconhecimento. Você está ali fazendo, você não sabe nem saber por que você está fazendo. O serviço, quando desconectado da devoção do nosso Deus, pode se tornar uma falsa contemplação. Sabe o que é isso? Parece espiritual, mas na verdade nos afasta da presença de Jesus. Parece uma falsa contemplação. Você fala assim: eu estou fazendo, eu estou indo, mas na verdade aquilo ali está te afastando da presença de Jesus. E assim nós corremos o risco de estar fazendo muito para Deus, mas estarmos vazios de Deus. Nós até fazemos muito para Deus, mas estamos vazios de Deus. Isso é o ativismo religioso. Ele pode nos dar uma sensação de produtividade, mas não substitui a comunhão verdadeira com o Senhor. O problema não é o serviço, é o excesso. Mas vamos para Maria agora. Volte lá no versículo 39. Vai dizer assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A Bíblia não traz muitos detalhes aqui sobre Marta e Maria, mas sempre que Maria é mencionada pelo nome, ela aparece aos pés de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Aqui, em Lucas 10, que já estamos, 39, Maria está sentada aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Lá em João 11, 32, Maria se prostra aos pés de Jesus e expõe a sua dor. Lembra? Lázaro morreu, ela corre até Jesus e fala assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se prostra aos pés de Jesus. Caminhando um pouquinho mais aí, João 12, versículo 3, Maria é aquela que unge os pés de Jesus. Lembra dessa cena? Com aquele perfume precioso, e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela está ali aos pés de Jesus derramando a sua adoração. Então quando nós vemos Maria, nos 3 relatos aqui, ela está aos pés de Jesus. Podemos dizer que Maria tinha uma postura mais contemplativa. Ela tinha uma postura mais marcada pela devoção. Ela tinha uma proximidade maior com Cristo.
E qual que é a escolha de Maria? Maria decidiu parar de ouvir Jesus. Para ela, não era apenas um momento devocional, mas uma oportunidade única. Queridos, quando nós acordamos de manhã e temos esse privilégio, o pastor Josimar fala: bom dia, obrigado, Senhor, por mais um dia. Não é apenas qualquer momento, mas é o único. E pode ser que seja o último dia da sua vida. É uma única oportunidade. Naquela época, os rabinos, eles não permitiam que as mulheres se assentassem aos pés de Jesus. E muitas vezes aí as feministas de plantão, né, ou o pessoal aí dessa cultura que vai falar que Jesus, né, oprimia as mulheres, a Bíblia oprimia as mulheres. Mas aqui há uma discípula aos pés de Jesus. Maria rompeu as barreiras culturais e sociais. Ela ignorou a tradição, quebrou a etiqueta e se aproximou o mais possível de Jesus. E Jesus, com amor e graça, Ele acolhe Maria. Será que nós temos investido tempo assim como Jesus? Com Jesus? Será que nós temos tido tempo de qualidade? Tempo de parar, desligar tudo, celular, Netflix, para estar a sós com Jesus? Eu não sei você, mas muitas vezes no meu devocional o celular está ali do lado. E daí, deixa eu ver que oração. E você já vai longe, né? Muitas vezes nós começamos a ler a Bíblia e apita lá, você já vai ver o que é, você já entra no Instagram, já entra não sei que lugar. Será que nós temos tido esse tempo de qualidade, parar tudo, desligar? E queridos, nós gastamos tempo com tantas coisas. Nós rodamos, maratonamos séries no Netflix. E tantas outras coisas que eu podia citar aqui. Mas qual tem sido o nosso tempo para estar a sós com Jesus e ouvi-lo com atenção? Temos buscado esse tempo de solitude, sozinho, tempo a sós com Deus? De quietude, de ouvir a voz de Deus? Mas aqui um outro personagem dessa história. Jesus. O versículo 41 diz assim: pulou aqui na Bíblia. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Queridos, Jesus é o personagem principal dessa história. Ele é o nosso exemplo. Nunca estava apressado, sabia quem era e para onde ia. Ele não se tornava refém das demandas externas, mas vivia em plena obediência ao Pai. Em outra ocasião, ele afirmou aos discípulos: eu apenas faço o que o meu Pai me enviou a fazer. Ele é nosso maior exemplo. Jesus se dirige aqui a Marta, chamando-a pelo nome por 2 vezes. Marta, Marta. Ele está enfatizando. Marta, Marta. O problema não está na cozinha, na comida, no servir. O problema não é a visita. O verdadeiro problema é a inquietação, é a ansiedade que dominava o coração de Marta. Não somos assim hoje, preocupados o tempo todo, que perdemos o privilégio de desfrutar as coisas simples, muitas vezes do dia a dia. Nós perdemos esse privilégio. E o Senhor está aqui hoje chamando: Leandro, Leandro, Sara, Sara. Jesus continua nos chamando pelo nome. Quantas vezes foram necessárias? Quantas vezes forem necessárias, Jesus vai te chamar pelo nome, para despertar a nossa atenção e nos lembrar do que realmente importa. Leandro, Leandro.
Mas o versículo 42 continua: todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Jesus conclui essa cena aqui com uma afirmação poderosa. Ele quer dizer assim, há muitas coisas que parecem importantes. Há muitas coisas no dia a dia nosso que parecem importantes. E muitas coisas nós achamos que é mais importante do que apenas uma realmente é necessária. Maria escolheu a prioridade certa, estar aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. E essa escolha é chamada de boa parte, algo que não pode ser tirado, porque é algo eterno, é algo espiritual. Será que nós temos tido essa constância? E aqui eu queria falar aqui dos 3 Cs. Constância. Devemos estar com Jesus todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar estar aos pés de Jesus. Nós temos que ter criatividade. Você tem um lugar de oração na sua casa? Você tem um lugar onde você se retira para buscar ao Senhor? Ou é naquela loucura da sua casa, do dia a dia? Tenha um lugar, seja criativo. O pastor Walter faz as caminhadas dele aí, né? Às vezes você vê ele para a rua aí, caminhando aí, ele faz as caminhadas de oração dele. Tem gente que tem um quartinho na casa, um espaço separado na casa, um cantinho no quintal, na garagem, no prédio. O pastor Michel Piragini, lá da PIB de Curitiba, ele dizia que ele descia no prédio da garagem dele. E todas as madrugadas ele descia lá para orar, para buscar o Senhor Jesus. E às vezes o pessoal chegava com o carro lá, estacionava e falava: quem que é esse doido que está na garagem aí? Mas ele fez daquele lugar um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus. Seja criativo. Tenha conversa. Ouça o Senhor. Muitas vezes essa conversa só nós falamos, pedimos, reclamamos, exigimos. Mas tem uma conversa com o Senhor. Ouça. Ele fala, queridos, através dessa palavra. Hoje em dia está uma loucura. O evangeliquismo aí, né? Tismo no Brasil, né? Eu vou lá para ouvir revelação. Eu ouvi que tem para mim. Mas o que Jesus quer falar conosco está aqui nessa palavra. Está aqui, na verdadeira palavra. Conclusão, queridos. Hoje eu tive bastante tempo, tá? Porque não tem escola bíblica. A última vez que eu falei aqui, eu tive... Porque tinha escola bíblica. Mas conclusão. Chegou a hora de nós reconciliarmos essas 2 irmãs dentro de nós. E encontrarmos o equilíbrio entre o serviço e a devoção. Chegou a hora de nós reconciliarmos entre nós, Marta e Maria. O problema não era o serviço, lembra? Mas era o excesso. Nós devemos reconciliar, buscar essa devoção a Deus. Ora, nós somos como Maria. Nós somos desejosos de desfrutar da intimidade do Senhor e de permanecer aos seus pés. Ora, somos como Marta, servindo e colocando a mão na massa. Reconciliar as 2 irmãs do coração significa trabalhar como Marta, mas com o coração, com o afeto de Maria. O teólogo Wiersbe, ele cita um hino de Charles Wesley que expressa isso com perfeição. O hino diz assim: fiel às ordens do meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta com cuidadosa mão e como Maria com amoroso coração.
A disposição de Marta para o trabalho, ela é louvável. Sabe por quê? Porque alguém precisa fazer o jantar. Alguém precisa servir. Mas o coração de Maria, desejoso de desfrutar da intimidade do Senhor e permanecer aos seus pés, é a boa parte. Ela escolheu a boa parte. A chave para termos a prioridade correta é simples. Jesus sempre vem em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai falar que busquem primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, o próprio Deus. A parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus pode ver. Lembra lá de Mateus 6,6 que diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto, porque em secreto o teu pai vai te ver. A parte mais importante da nossa vida cristã é aquela que só Deus pode ver. Você pode estar até aqui servindo, ajudando, mas você é verdadeiramente quando você está lá no teu quarto. É ali que Ele te vê, é na tua casa. Meus irmãos, hoje é dia 18 de janeiro de 2026. Estamos apenas começando o ano. Terceiro domingo, terceiro culto que estamos aqui. Então eu vou te perguntar: como está a sua vida devocional? Aos pés de quem vocês têm estado? É da sua televisão? É do seu celular? O que você tem priorizado em sua vida? É só o seu trabalho? Os seus bicos, os seus afazeres? Este é o momento de nós renovarmos o nosso compromisso de intimidade com o nosso Senhor Jesus. Vai chegar lá no final do ano, você vai falar: eu podia ter feito mais, eu podia ter lido mais a Bíblia, eu podia ter participado mais dos cultos, porque nós não viemos aqui para receber nada, nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus, para oferecer a nossa adoração a Ele. É Ele quem recebe aos domingos aqui. O lugar mais alto que podemos alcançar nesse ano de 2026 não é o sucesso, nem o reconhecimento humano. Nós corremos atrás disso o tempo todo. Sucesso, ser visto, status, reconhecimento. Mas o lugar mais alto que nós podemos alcançar nesse ano de 2026 é sim estar aos pés de Jesus. Porque é aos pés de Jesus que nós encontramos descanso, nós encontramos direção. É aos pés de Jesus que nós encontramos força para viver. Feche seus olhos. Aos pés de quem você quer estar esse ano de 2026? Este é o momento de renovar seu compromisso. Para nós assumirmos um compromisso, nós precisamos muitas vezes sair do nosso lugar, do nosso conforto. Nós precisamos sair do estado que estamos. Eu quero, queridos, nesse ano 2026, estar aos pés de Jesus. Eu quero poder me ajoelhar. Eu quero poder estar todas as manhãs aos pés de Jesus. Eu convido você, se você quer assumir esse compromisso comigo,
se renda aos pés de Jesus. Fique em pé, assentado, se ajoelhe aí no seu lugar mesmo. Renove seu compromisso nessa manhã de estar aos pés do Senhor Jesus. Maria escolheu a boa parte. É algo que não vai ser tirado, é algo eterno. Pai, aos teus pés estou nesta manhã. Aos teus pés eu estou, Senhor, totalmente dependente de Ti, ó Pai. Senhor, eu sou grato a Ti pela salvação. Sou grato ao Senhor por essa igreja. Sou grato ao Senhor pelo Teu cuidado sobre a minha vida, sobre a minha família, pelo Teu sustento, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor. Pai, eu tenho corrido tanto atrás de tantas coisas, ó Pai. Muitas vezes eu estou envolvido com tanto serviço que muitas vezes é ao Senhor. Mas Pai, esse ano eu quero fazer diferente. Eu quero estar aos Seus pés. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero ouvir ao Senhor, contemplar ao Senhor. Eu quero me colocar na Tua presença, Senhor, todas as manhãs, e clamar pelas Tuas misericórdias, Senhor. Pai, por favor, alinha o meu coração com o Teu, para que as demandas do ministério, as demandas do dia a dia, os afazeres, as preocupações, a rotina, não tire o principal, o melhor, a boa parte, que é estar aos Teus pés, Senhor. Por favor, que o Senhor esteja comigo a cada manhã, a cada dia, a cada nascer do sol. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela renova os nossos corações. Por favor, Pai, nos dê um dia na Tua presença, cheios do Senhor. Que a sua nossa satisfação seja o Senhor. Que na nossa casa o Senhor reine, nas conversas, nas atitudes, na forma de tratarmos uns aos outros. Que o Senhor seja o principal. Que o Senhor seja em primeiro lugar, ó Pai, em nossos lares, em nossas vidas, ó Pai. Nós consagramos esse dia ao Senhor. Nós consagramos a nossa família, o nosso ano, nós consagramos tudo ao Senhor. Por favor, olhe para nós, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que nesse ano nós possamos buscar mais estar aos Teus pés. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para casa aí. Uma lição de casa para você. Pode ficar em pé já, queridos. Nós vamos cantar para encerrar o culto. Ouça a voz de Deus na oração. Entre no seu quarto. Abra a Bíblia. Leia com atenção. Quando você lê a palavra, está ouvindo diretamente a voz de Deus. A oração e a leitura das Escrituras são um caminho para a identidade com o Pai. 2. Priorize estar com Jesus. Tenha mais prazer em estar na presença de Cristo do que em realizar tarefas para Ele. Lembre-se, o serviço é importante, mas a comunhão é essencial. Coração cheio de Jesus dá sentido ao trabalho. E por último, 3, seja um verdadeiro adorador. Mais do que oferecer as suas mãos, do que suas mãos podem produzir, esteja disposto a oferecer o que o seu coração pode entregar: devoção, adoração e entrega total aos pés de Jesus. Deus abençoe, queridos. Um feliz ano novo, que seja um ano abençoado para a sua casa, a sua família, e que nós possamos estar juntos nesse ano 2026, aos pés do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar